Eu sou bem direta, então eu vou começar essa conversa fazendo algumas perguntas para vocês. Vocês acreditam que super-heróis existem? Vocês acham que é possível que os superpoderes sejam reais? Quando eu falo a palavra herói, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Hoje, eu vou provar para vocês que os super-heróis existem e que não, superpoderes não são um mito. E além disso, como um bônus, eu vou apresentar para vocês vários super-heróis que não estão na cabeça dos roteiristas, e sim em HQ. Acho que vocês perceberam que eu sou bem fã de super-heróis. Montamos esse cenário aqui com um acervo da família. Mas antes da gente começar, eu queria explicar algumas coisas para vocês. Talvez alguns aqui não saibam muito bem do que eu vou falar. Bem, os Vingadores são um grupo de super-heróis da Marvel. E a Marvel, assim como a DC, são editoras de HQ. E o que é um HQ? HQ são histórias em quadrinhos, e nesse caso a gente está falando de histórias em quadrinhos de super-heróis. E a boa parte desses HQs já foi transcrita em forma de filme. Beleza, agora que todo mundo já conhece um pouquinho desse nosso universo dos super-heróis, a gente pode começar. E para começar com o pé direito, eu vou começar apresentando os meus heróis favoritos. Temos o nosso querido Toninho, Tony Stark, Iron Man, Homem de Ferro, como você quiser chamar. Ele é basicamente, na verdade, bilionário. Muito rico e inteligente, e foi o responsável por 95% da galera sair chorando do cinema. Aliás, quem não chorou com aquela última cena de Ultimato, né? Vou confessar que até meus pais choraram. Expus aqui. Enfim, temos o nosso querido Capitão América. Ele é o meu favorito. O sorriso mais lindo da Marvel, marqueteiro oficial da Segunda Guerra e, claro, não tinha nenhuma força, mas tinha muita coragem e por isso se tornou o primeiro Vingador. A gente tem o Homem-Aranha, que é desastrado, muito fã do Sr. Stark, solta umas teias pelas mãos e tá sempre pulando de um prédio pro outro lá em Nova York. Tem o nosso querido Hulk, que a gente tem aqui até uma estátua de pedra dele, porque eu gosto muito. Gente, pra ativar o superpoder desse cara é muito fácil. É só deixar ele com raiva. Bora conversar aqui sobre uma coisa. A gente podia fazer um plano de evangelização. A gente podia evangelizar o Hulk. Por quê? Porque se o Bruce for evangelizado, ele vai ter os frutos do espírito. Logo, o Hulk automaticamente vai se aposentar. Parem pra pensar nisso. Eu vou falar sobre os meus favoritos da DC. A gente tem o Flash, que tem a velocidade que eu sei que todo mundo aqui queria ter para não se atrasar para os compromissos. A gente tem a nossa querida princesa greco-romana, que é um alter ego mitológico da princesa Diana, nossa Wonder Woman. Não sei se eu falei o inglês certo. Falei o inglês certo? Aí... Linda, poderosa e, claro, maravilhosa, já que ela literalmente é a Mulher Maravilha. Agora que a gente já apresentou alguns dos personagens, eu queria falar pra vocês sobre uma coisa. Muitos aqui devem conhecer a sensação da Marvel, o último filme que eles lançaram, o Ultimato. Foi o filme mais esperado de 2019. Inclusive, se os nossos jovens cristãos esperassem pro casamento como esperaram pro Ultimato. Mas, enfim, a gente deixa esse assunto pra outra hora. Foi o filme mais bombado de 2019 porque, depois do final de Guerra Infinita, todo mundo queria saber o que ia acontecer no Ultimato. E por isso o filme fez muito sucesso antes mesmo de chegar nas telas de cinema. Mas assim, o valor que eles gastaram para fazer o filme foi coisa básica. Eu acho que se vocês abrirem aí a conta bancária de vocês no celular, vocês conseguem sacar esse dinheiro fácil. Foi algo em torno de 356 milhões de dólares. Coisa pouca. Achou caro? É porque vocês não sabem quanto eles faturaram. 1,56 bilhões de dólares. Mas esses super-heróis só existem na cabeça dos criadores, certo? Então, Jay, você tá dizendo que os super-heróis não existem? Não é possível que os superpoderes sejam reais? A gente não tem pessoas nos salvando, pessoas que realmente tiveram poderes sobre-humanos? Eu vou te provar que sim. Com a própria Bíblia. Todo mundo sempre teve o desejo do teletransporte. Porque assim, você já viveu algum momento embaraçoso na sua vida que você queria se enfiar num buraco ou sumir do lugar que você estava, certo? Mas isso só acontece nos filmes, né? Só a edição pode nos dar esse poder. Será? Abra sua Bíblia em Atos 8 e a gente vai descobrir. A gente vai falar agora sobre Filipe, alguém que, além de ter sido teletransportado, deu uma de Flash e saiu correndo na mesma velocidade que um carro. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que estava deserta. O ponto deserto aqui é muito importante. Lembrem-se que o caminho estava deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele era alguém importante, pelo que percebemos aqui. Regressava
assentado em seu carro, lendo as profecias de Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te ao carro. E correndo, Filipe ouviu que lia as profecias de Isaías e disse: entendes o que tu lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Vamos prestar atenção nos detalhes. Preste atenção aqui comigo. Não tinha um limite de velocidade no lugar que eles estavam, porque era um deserto. Então, provavelmente, ainda mais que não tinha nenhum outro carro transitando ali, ele estava correndo a toda velocidade para regressar ao lugar que ele morava. Certo? Concordam comigo? E com uma pesquisa rápida no nosso pensador contemporâneo Google, eu descobri que o recorde mundial que um atleta conseguiu atingir correndo foi de 44,7 km por hora. Mas lembrando que ele era um atleta, se preparava e basicamente vivia para correr. É um número muito irreal para a gente não consegue correr isso. E agora, quanto um cavalo consegue correr? O dobro, 88 quilômetros. E agora vamos parar para pensar. O cara era mordomo-mor da rainha, então ele era muito importante. Ele tinha acesso a todos os tesouros da coroa. Então ele tinha, no mínimo, uma carruagem bem protegida, com vários cavalos. Então tinha, no mínimo, uns 4 cavalos aí. Calma, não vou fazer nenhuma conta de matemática, porque vocês já entenderam que as contas não batem. Ele correu na mesma velocidade que um carro que tinha, no mínimo, 4 cavalos que corriam o dobro do valor que o recordista mundial conseguiu atingir. Então está bem claro que, nesse momento, ele teve o superpoder da velocidade. Mas ainda não acabou. Não termina por aí. Depois que ele subiu na carruagem, depois que o etíope o convidou, ele provavelmente estava cansado, bebeu uma água, tadinho. E aí começou a tirar as dúvidas do etíope. Então, vamos continuar lendo a partir do versículo 35. Então Filipe, abrindo sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E disse Filipe: é lícito se creis de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, e se achegou a Cesaria. Ele saiu do caminho de Gaza para Azoto. Numa pesquisa rápida no Google, eu descobri que a distância entre uma cidade e outra é basicamente 3.926 quilômetros. Ele foi teletransportado. Então, em um único dia, Filipe teve 2 superpoderes manifestados nele. E você aí achando que a Bíblia não tinha como se assemelhar com os filmes que você curte, né? A nossa Bíblia é universal. Tem de receitas médicas a tramas melhores que a da Marvel. Mas não acaba por aqui, eu vou dar mais exemplos pra vocês. Tem vários super-heróis sem capa na Bíblia. Na verdade, um deles usava a túnica de rei. Então a gente podia considerar como uma capa, né? Salomão. Todo mundo sabe que ele tinha muita sabedoria. Nem todo mundo entende o tamanho dessa sabedoria. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, como a areia que está na praia do mar. Quem pode contar quantos grãos de areia existem na praia do mar? Esse era o tamanho da sabedoria de Salomão, dada por Deus. Então não existem dúvidas. Ele tinha o superpoder da sabedoria e da inteligência. Agora, o nosso querido amigo das 7 tranças, Sansão. Todo mundo aqui conhece a história. Um cara fortão que gostava de brincar de rasgar leões pela boca. A gente pode conferir essa história lá em Juízes 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito sem ter nada nas mãos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que estava defronte de Hebrom. O que aconteceu aqui? Ele tinha dormido até a meia-noite. Geralmente, quando a gente acorda no meio da madrugada, a gente está cansado, né? Fraco. Mas ele não, ele acordou no meio da madrugada e ele pensou: acho que eu vou quebrar esse portão aqui, botar nas costas e subir um monte. Um portão era a fortificação de uma cidade. Então ele tinha que ser intransponível, justamente para que as pessoas não pudessem invadir aquele lugar. Mas Sansão conseguiu quebrar as trancas e ainda colocar os portões em cima dele e subir um monte. Ele tinha o superpoder da força. Todo mundo sabe que ele nasceu nazareno, ele era alguém separado, escolhido. No meio da vida dele, ele cometeu vários vacilos. E esses vacilos resultaram na perda da sua força, que não vinha dos seus cabelos. Mas, em último momento de vida, quando ele já era prisioneiro, ele orou a Deus pedindo que restituísse a sua força para que ele pudesse cumprir o propósito da vida dele. Então, com um único golpe, ele quebrou as colunas do templo de Dagon e matou todos os filisteus que estavam ali. Sem contar que ele estava amarrado e sem visão. Então é nítido que ele tinha o superpoder da força. Vamos falar sobre mais uma pessoa. Se você pesquisar na Bíblia, você vai achar vários outros exemplos, mas esse aqui é muito importante. Ele não tinha um superpoder físico, e sim um superpoder psicológico. Estava rolando uma guerra, e ele venceu essa guerra. Mas não foi uma guerra visível, foi uma guerra espiritual que começou no céu. Jó venceu a guerra
com sua fidelidade inabalável. Vamos conferir essa história em Jó 1, a partir do versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porém, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia de todo mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse-lhe: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste ele de riquezas, a toda a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado sempre aumenta na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Debochado, hein? Debochou de Deus. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente a ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Cara, imagina essa situação. Tá tendo uma convenção no céu, uma comissão, e tá todo mundo lá, todos os seres importantes. E aí Deus escolhe você, cita seu nome para todos os seres celestiais. Você viu minha serva Jay? Viu como ela se comporta? Ela é diferente de todos os humanos que estão na terra. Pode tocar nela, faz o que você quiser. Ela vai continuar sendo fiel. Será que Deus poderia nos usar como exemplo? Exemplo de fidelidade, exemplo de fé? Fica aí o questionamento e vocês respondem na cabeça de vocês. Eu assumo que eu não poderia ser usada com esse exemplo. Eu sou pecadora, enfim. Então, está óbvio que Jó tinha o superpoder da fidelidade, o superpoder da fé, o superpoder da perseverança. Mas ok, já dei vários exemplos aqui exemplos de filme, exemplos bíblicos, e vocês vão olhar para mim e vão dizer: poxa, mas os de filme não existem. Só existem na cabeça dos roteiristas. E os bíblicos viveram há tanto tempo que, se tivessem hoje, um monumento estaria cheio de teia de aranha. Será que não tem ninguém que faz isso hoje? Os super-heróis não existem no século XXI, será? Não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas terça-feira, dia 21, aconteceu algo maravilhoso na França. 2 crianças, uma de 10 e uma de 3 anos, estavam em um apartamento pegando fogo e saíram sem nenhum arranhão. Como? Vizinhos, heróis, que se colocaram à disposição para salvar aquelas crianças a todo custo. Tentaram de tudo. Começaram arrumando as portas e não conseguiram. Até que um deles teve a ideia: vamos ficar debaixo da janela e esperar que eles se joguem. Mas a janela ficava no 3º andar. E para quem entende um pouquinho de física, sabe que o peso deles foi multiplicado várias vezes. Certo? Mas ainda assim, eles se colocaram à disposição e pediram para as crianças se jogarem. O final dessa história, você pode ver com seus próprios olhos. Uma cena desesperadora. 2 crianças de 3 e 10 anos tiveram que pular de 12 metros de altura para escapar de um incêndio no prédio em que vivem na cidade francesa de Grenoble. Primeiro, o mais velho segurou o pequeno pela roupa e o soltou, deixando a criança cair nos braços de adultos que estavam embaixo do prédio e conseguiram pegá-lo. Pouco depois, ele também pulou. Segundo os bombeiros, ambos estão milagrosamente ilesos, mas foram internados por terem inalado fumaça. 2 das pessoas que salvaram as crianças ficaram feridas e foram levadas ao hospital com possível fratura nos antebraços. A causa do incêndio ainda é desconhecida e não há informações sobre onde os pais das crianças estavam. Nesse momento tivemos o superpoder da contorção, né? Todo mundo contorceu o pescoço para poder assistir. Mas enfim, acho que vocês entenderam o que estava acontecendo. Estava tendo um incêndio e as crianças pularam 3º andar. Gente, vocês teriam coragem de se colocar debaixo de uma janela para carregar uma criança sem saber se você vai aguentar? Sem saber que aquele peso pode te matar também? Porque a gente não tinha como saber. Eles não tinham como saber. Inclusive, o próprio vídeo disse que 2 pessoas foram levadas com urgência para o hospital e uma delas teve o punho esfacelado, todos os ossos quebrados. E ainda assim, ele se pronunciou dizendo, abre aspas, dói muito, mas ainda assim eu faria tudo de novo para salvar aquelas crianças. Fecha aspas. E aí você me pergunta, heróis existem? E eu digo para você, existem. Querem mais um exemplo? Esse exemplo é meu, a história é minha. Eis uma criança de 3 ou 4 anos, estava brincando com os primos no andar de baixo, enquanto a família estava num pós-almoço em cima, no andar de cima. Meus pais tinham saído, ido para fazer alguma coisa na igreja, e eu fiquei para brincar com os meus primos. Nada demais. Aí, minha tia sentiu que tinha que me procurar, tinha que me encontrar. Aí minha tia Lila desceu, me procurou pela casa inteira e não me achou. Até que ela ouviu uma risada. Normal, os meninos estão brincando. Andou devagarzinho, me procurando, ouvindo a risada, seguiu a risada. E aí, quando ela chegou no local da risada, adivinha a cena que ela viu? Meus primos, que também eram bem pequenos, rindo. De quê? De mim, se afogando na piscina. Todo mundo ficou tenso agora. Calma, adivinha o que ela fez? Pá! Se jogou na água, não pensou 2 vezes e me salvou. Lá se foi o celular novo, cabelo pranchado, tudo bonito que tava. Mas foi minha heroína e me salvou. Só que
a história vai ficar mais estranha. Vocês vão ficar se perguntando por que agora. Porque assim que eu saí da água, segundos depois, eu comecei a rir e a brincar. E não, eu não estava fingindo que estava me afogando. Eu estava me afogando de verdade. Voltei a brincar, minha tia ficou em choque, tremia. Até hoje ela não lembra de quando trocaram a roupa dela e deram um banho nela. Mas eu estava bem. Sem respiração boca a boca, sem massagem cardíaca, sem nenhuma tosse. Coisa de filme. E aí vocês se perguntam, como? Como essa criança de 3 anos não chorou, não ficou mal? Aí me perguntaram, Jay, o que aconteceu lá embaixo? Aí eu respondi, embora eu fique muito frustrada por não lembrar dessa situação. Eu sei dessa história porque minha mãe sempre me conta. Eu respondi que eu tinha visto um anjo. Tinha um anjo comigo, debaixo d'água, contando uma historinha, e foi legal. Foi assim que eu respondi. Heróis. Naquele momento, um anjo avisou a minha tia que ela precisava ser minha heroína. Ela precisava salvar a minha vida. Heróis existem. E nem sempre esses heróis são de vida ou morte. Quer uma prova? Meus pais. Eles me salvam todos os dias de perigos que eu nem vejo. E às vezes eu nem quero ser salva. Vou ser bem sincera. Às vezes os perigos eu nem vejo, então eu acho que é besteira, é bobagem. Mas não. Eles são os meus heróis. Tanto que quando eu era pequena eu brincava com meu pai. Papai, me salva! A fala do Nemo, acho que vocês conhecem. Heróis existem. Mas deixa eu contar um spoiler pra você. A Bíblia conta a história do maior sacrifício já feito, do maior herói que já existiu. E a história dele não se passa sendo gravada em um set de fundo verde, e ele não foi pensado por um roteirista. Ele realmente morreu por mim e por você. O nome desse herói? Jesus. Messias, Cordeiro. Os judeus estavam esperando um Messias que seria um herói de guerra, alguém com status rico, alguém que fosse libertar eles da opressão de Roma. Jesus veio sim para ser um herói de guerra, mas não de uma guerra visível, e sim de uma guerra espiritual, que acontece há milênios. Ele não veio para salvar um povo da opressão de Roma, ele veio para salvar a raça humana da opressão do maligno. O mundo jaz do maligno, mas Jesus venceu o mundo. E para fazer isso, ele não precisou de um martelo, de um escudo, de uma armadura, de nenhum superpoder. A única coisa que ele usou como ferramenta foram os pregos que foram colocados nas suas mãos quando ele morreu por amor a mim e a você. Herói. Um herói de detalhes. Todo mundo sabe que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, resume a história da nossa redenção. Mas será que você sabia que esse versículo se passa em todos os tempos? Passado, presente e futuro, porque esse versículo representa um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que amou, que ama e que sempre vai amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, passado, para que todo aquele que nele crê não pereça, presente, e agora vocês, mas tenha futuro. Esse é o meu herói, um herói de detalhes, um herói que era Deus, rei do universo, mas ainda assim se fez humilde, se fez humano para me salvar. Esse é o meu herói. Não é um herói de holofotes, um herói hollywoodiano, um herói de cinema. Porque ao invés de você comprar um ingresso para ir ver o filme, ele pagou o preço da sua passagem só de ida para a vida eterna. Jesus foi o único herói que morreu para salvar o vilão. Eu e você. Você aceita essa graça? Feche seus olhos. Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu sacrifício. Obrigada pelo seu superpoder do amor. Obrigada por ter sido o nosso herói na cruz e por todos os dias interceder por nossa vida e ser o herói das nossas vidas. Obrigada pelo teu sacrifício. Obrigada pelo teu amor incondicional. Obrigada pela tua onisciência, tua onipresença, tua onipotência. Obrigada pelo teu Santo Espírito que nos visita a todo momento. Obrigada pela sua presença aqui nessa casa, porque foi dito que onde um ou dois estiverem, lá você estará. Então, visita, Senhor, cada coração nesse momento e que a gente possa se entregar cada dia mais ao teu amor.
que a gente possa esquecer um pouquinho esses super-heróis de filme, que a gente tanto vangloria, que a gente possa lembrar de Ti, um herói que não precisa de holofotes, um herói que faz tudo por amor e faria tudo de novo só para salvar um, porque abandonou as 99 para salvar uma única ovelha perdida que precisava de salvação. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser o nosso herói. Nós te agradecemos em Teu nome. Amém.